se acomodar, ficar de pé. Amém? Paz do Senhor, igreja. Vamos estar dando início. Eu vou estar lendo o Salmo 29. Eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler alguns versículos só, amém? Salmo 29. Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as corças e desmuda os carvalhos nas florestas. E no seu templo todos brandam glória. Amém? Vamos orar para dar início. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, que nesta noite, Senhor, a tua igreja possa ouvir a tua voz, Espírito Santo. Fala com o teu povo através dos louvores. Fala com a tua igreja através da mensagem, Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ele é santo, Ele é santo Deus. Não há outro Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Declaramos que Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Levante sua voz e cante. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. declaramos, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é santo, Ele é o Rei. Te adoramos, Jesus. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando eles tiveram que fugir do Egito, que o Senhor os tirou da terra do Egito, eles tiveram um longo caminho pelo deserto. E quando eles saíram do deserto, o Senhor abriu o mar. Todo mundo sabe dessa história. E o Senhor, de dia, o Senhor colocava uma nuvem sobre eles, para que o sol do deserto é escaldante. E o Senhor colocava uma nuvem sobre eles para proteger a vida deles. E durante a noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo para esquentar eles, para proteger do frio. E é isso que Deus faz conosco. O Senhor envia anjos ao nosso respeito. O Senhor envia anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos auxiliar, para nos guardar. E o Senhor é o caminho no nosso deserto. Ele está aqui, amém? Ele está aqui. E eu creio que você vai passar por esse deserto. Que você vai passar por esse deserto. E o Senhor vai fazer você passar pés enxutos, como o Senhor fez com o povo de Israel. O mar se abriu e ninguém sujou os pés, passaram de pés enxutos. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você. Nós vamos chegar na Nova Jerusalém de pés enxutos, mãos limpas, coração puro diante do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Tu és santo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorar. O que Ele faz? Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Então adore, então adore. Por quê? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
pode te curar. Estás aqui, curando multidão. Adore, te adorarei, te adorar. Ele vai restaurar o seu coração. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando. Ele está transformando a sua vida. Te adorarei, te adorar. Levante a sua mão e adore. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é o Deus de milagres, Deus de promessa. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ele vai enxugar do teu pranto toda lágrima. O Senhor vai enxugar. Ele vai restaurar o seu coração. Ele vai restaurar a sua vida em nome de Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Ele é o Deus de promessa, Ele é o caminho no deserto, a luz na escuridão. Esse é quem tu és, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem. Declare mais uma vez, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Ele é o Deus de milagre, o Deus de promessa. E não há o que o Senhor não possa fazer. Não há o que o Senhor não possa restaurar. Muitos dizem, vaso ruim não quebra. Quebra, Deus quebra, Deus faz de novo, Deus nos refaz de novo. Se deixe ser feito pelo Senhor. Deixa Ele refazer a tua vida. Deixa Ele te quebrar e te moldar do jeito que Ele quer. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Vem, Senhor. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós te adoramos. Te exaltamos, Senhor Jesus, com todo o nosso coração. Medo do amor.
escuro em que criei, me acendi de volta, junto os pedaços que restou. Agora fico em silêncio. Ouça a voz do Senhor. Deixa Ele falar com você. Filho, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei, sempre ouvi a tua voz de adorador. Filho, eu te lembro de tudo que lhe falei, não te preocupes, cada palavra cumprirei, sempre cuidarei de ti, sou o dono da manhã, estou aqui. Mas aí você fala assim pro Senhor: mas tá demorando, o Senhor me fez uma promessa há tanto tempo e tá demorando, parece que nunca chega. Mas Ele te diz nessa noite, Ele te lembra de tudo que Ele falou. Ele vai cumprir cada palavra, cada promessa, e você não vai morrer enquanto o Senhor não fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Oh, eu trago as marcas das escolhas que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz, saio do escuro em que criei, me acendi de volta, junto os pedaços que restam. Deixa o Senhor juntar todos os pedaços que restou para ouvir a tua voz. Filho, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei. Ele ouve a sua voz de adorador, de adorador. Filho, eu te lembro de tudo que lhe falei, não te preocupes, cada palavra cumprirei, sempre cuidarei de ti, sou o dono da manhã, estou aqui. Filha, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro que tuas dores eu sei. Deixa Ele te curar. Deixa o Senhor te curar nesta noite. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deixa Ele ouvir a tua voz. Deixa Ele ouvir. Filho, eu te lembro de tudo que lhe falei, não te preocupes, cada palavra cumprirei, sempre cuidarei de ti, sou o dono da manhã, estou aqui. Ele está aqui.
lutou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue. Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade vou me comprometer a ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim, e o meu passado apagou. Ele perdoou, tudo perdoou pelo sangue de Jesus.
sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Pelo sangue, é tudo por Ele. Aleluia, santo, 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 santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos perdoou, Pai. Obrigado, Jesus. Irmãos, adore, adore Ele. Se entregue agora. Levante sua voz e diga: Senhor, eu te amo, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, Pai. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui hoje, Pai. Obrigado porque eu posso levantar as minhas mãos e te adorar, Senhor. Santo, 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 santo. Teu sacrifício ali na cruz me comprou. Ele traz para nós o perdão, mediante o nosso arrependimento, irmãos. Então entregue seu coração aqui e adore. Cante assim, ó. Vem me visitar hoje aqui. Declare pra Ele, ó. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem, vem me visitar hoje aqui. Vem, Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame por Ele, diga: Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Você pode chamar por Ele. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Nós te queremos, Jesus, então vem. Santo Espírito desce como fogo,
Peça para Ele, vem. Nós te queremos, Jesus. Incendeia. Nosso coração é como um altar. Então se entrega agora, se renda seu coração a Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Começa a entregar agora. O que você está sentindo aí? Entrega para Ele, ó Senhor. Essa é a minha oferta agora de libação aqui, Senhor. Estou derramando sobre você agora, Jesus. Toda a minha vida, todos os meus pensamentos, minhas preocupações. Deixa Ele tocar seu coração agora. Começa a incendiar. Jesus, Santo, 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 que doce presença. Começa a fazer, Jesus, começa a tocar, Senhor. Vai quebrando, Senhor, o nosso coração e fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora fazer o nosso momento das nossas ofertas. Diego, tem como você dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui? Nós vamos fazer um momento das nossas ofertas. Você que tem dizimado, ofertado nas contas da igreja, que o Senhor te abençoe. Como eu sempre digo, oferta é muito mais que algo monetário. Isso, Diego, obrigado. Muito mais que algo monetário. A gente pode ofertar a nossa vida e a forma como nós vivemos ao Senhor. Então que o Senhor abençoe você que tem dizimado, ofertado, você que tem contribuído nas contas da igreja.
O Senhor é quem sonda os corações e a intenção dos corações. E a oferta que agrada ao Senhor é aquela que é feita de todo o coração. Amém? Eu vou orar por vocês e em seguida vocês podem vir dizimar e ofertar. Papai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor é fiel. E o Senhor tem cuidado de nós, cuidado das nossas famílias, cuidado das nossas finanças, cuidado dessa igreja, porque ela te pertence, Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar o celeiro de cada um, abençoar a provisão dos meus irmãos, e que eles possam ter em abundância, e assim também ajudar o seu próximo, porque essa é a sua vontade, esse é o seu desejo, ajudar o nosso próximo. Que o Senhor venha, papai, transbordar na vida deles, e não só, papai, algo monetário, pois isso se corrompe, isso se desfaz, isso vai ficar aqui, mas que o Senhor venha abençoar em todas as áreas da vida deles, que aonde eles colocarem a mão seja abençoado, aonde eles pisarem a planta dos pés deles, que sejam abençoados. Essa é minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Voltei. Já dei boa noite para vocês, então vou só orar pelas nossas queridas crianças fofinhas, maravilhosas, nossos anjinhos que vão para a salinha. Pai, eu te peço que o Senhor envie os teus anjos naquelas salas. Proteja essas crianças, Senhor. Envia os teus anjos, cobre elas com teu sangue precioso, e que elas possam ter muito mais do que um momento naquela sala. Que elas venham aprender do teu evangelho, do teu amor e da tua paz. Que essa semente venha crescer no coração de cada uma. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ir, crianças lindas. Meus anjinhos. Aleluia. Deixa as crianças descerem. Hoje nós não temos nenhum visitante. Mas nós iremos orar no final. Pelo Tiago Gaspar, que fez aniversário. Pela pastora Ruth, minha esposa, linda, maravilhosa. Pela Silvia e pela Mara. Nós iremos estar orando no final, tá?
Talvez vocês não vejam na transmissão, vocês que não puderam vir, mas estaremos intercedendo por vocês. Tem alguns recados também que serão dados no final, assim como nós iremos orar também pela família da Neia, que o filho dela faleceu de Covid. Amiga da Célia, tá? Amém, meus queridos irmãos? Vocês estão comigo? Então tá bom. Abra sua Bíblia então em Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Achei que vocês estão quietinhos. Fiquei até... Você que está me assistindo em casa aí agora, meu irmão, coloca as crianças para bagunçar em outro lugar. Se for preciso, coloque fone de ouvido. Mas o Senhor quer falar aos nossos corações. O Espírito Santo sempre quer falar conosco. O problema é que às vezes nós estamos muito desatentos ou prestando atenção em coisas que não deveriam. E consequentemente nós não escutamos a voz do Senhor ao nosso coração. Apocalipse capítulo 1, versículo 15. Está na tela também? Isto. Vamos acompanhar. A palavra diz assim: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Vamos ler novamente. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas... Isso, a voz do Senhor era como o som de muitas... Amém. Papai, obrigado pela leitura da tua palavra maravilhosa. Espírito Santo, fale aos nossos corações, assim como o Senhor ministrou na parte da manhã e falou com a sua igreja. Eu peço que o Senhor apenas me use. Que o Senhor venha, papai, me alcançar e que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É o que eu te peço nessa noite, neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém. Eu dei um título para essa mensagem que chama Voz de Muitas Águas. Inclusive, ela é baseada num livro maravilhoso do querido pastor Luciano Subirá, que tem muito a nos falar. E chamou minha atenção, e o Espírito Santo queimou o meu coração para estar trazendo essa palavra aos vossos corações. Antes de eu entrar necessariamente nessa questão da voz de muitas águas, eu queria começar a título de introdução, perguntando para você algo. Você consegue identificar alguém somente pelo timbre ou pelo som da sua voz? Você consegue identificar alguma pessoa só escutando a voz dela? Talvez pelo telefone, talvez quando nós éramos pequenos, faz tempo. Leandro! Você fala, ixi, se chamar o nome inteiro então, segura na mão de Deus e vai, irmão. Não é? Mas nós conseguimos identificar algumas pessoas e saber quem é essa pessoa apenas pelo som de sua voz. E é incrível que um neném, um bebê como talvez Alice, ela consegue identificar a voz dos pais, apenas escutando. Mesmo que ela ainda não tenha toda a mobilidade, mas ela vira quando ela escuta a voz da sua mãe, a voz do seu pai. Um amigo, um familiar, um filho. Eu lembro certa feita que teve uma apresentação do Dia dos Pais na escola da Yasmin. E a gincana, vamos dizer assim, era o seguinte: as crianças ficavam em uma sala e tinha um alto-falante interligando outra sala. E você falava ao microfone. E só pela sua voz, o filho teria que identificar a voz do pai. E graças a Deus que a Yasmin identificou minha voz, né? Eu falei, filha, que dia é hoje? Era sexta-feira, e a sexta-feira era a sexta-feira do papai. Eu tive que mudar o dia do papai. Agora é segunda, terça. Sexta-feira é da oração, irmão. Vem orar na igreja, aleluia. Mas ela falou assim, que dia que é hoje? E ela, pitoquinho, identificou a minha voz e veio até mim. Isso é maravilhoso. Mas e se eu perguntasse para você agora o que interessa na nossa mensagem? Por que eu perguntei se vocês identificam ou não alguma voz? Se eu te perguntar, você já ouviu a voz de Jesus? Você alguma vez já ouviu a voz de Jesus? Ah, pastor, eu escutei. Ah, pastor, eu acho que eu escutei. Como que é a voz de Deus? Como que é a voz de Jesus? E a Bíblia, ela faz menção sobre a voz de Deus.
Abra comigo em Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Eu vou pedir para o Gustavo ir colocando na tela, para vocês não perderem o foco. A Bíblia ela faz menção sobre a voz de Deus. Ezequiel 43, 2. O texto diz assim: eu vi a glória do Deus de Israel, que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ainda o profeta Ezequiel, falando em Ezequiel capítulo 1, versículo 24, olha o que Ezequiel disse. Ezequiel 1, 24. Ele disse o seguinte: andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Então nós vemos que essa expressão, muitas águas, na verdade ela está ligada a um ruído, a algum estrondo. Falar a voz do Senhor como a voz de muitas águas é um paralelo que eles estão fazendo entre um ruído ou algo estrondoso. Isso não está necessariamente ligado à água em si, mas ao barulho que a água faz. E além do profeta Ezequiel, também temos o profeta Jeremias, dando um testemunho acerca disso. Olha lá, Jeremias capítulo 51, versículo 16, coloca na tela. Jeremias 51, 16. Diz o texto assim: fazendo ele, Deus, ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde os confins da terra. Envia os relâmpagos com a chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Então nós temos o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, que disse que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. E se nós formos agora para o Novo Testamento, o apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos, também teve uma profunda experiência e uma profunda revelação acerca do Senhor Jesus. E é o texto que nós lemos, como diz em Apocalipse 1,15: os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Então nós vemos que isso não é apenas um exemplo ou uma alegoria, isso passa a ser uma doutrina, não é um mero detalhe ou uma descrição dando ênfase às escrituras, mas a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. É quando Ele faz soar a sua voz. E Deus quer que nós entendamos essa verdade, que a voz dele é como voz de muitas águas. E Deus também quer que nós entendamos que a sua voz em nossa vida deve ser como a voz de muitas águas. E talvez você já esteja se perguntando: tá, pastor, mas como que a voz de Jesus na minha vida vai ser como a voz de muitas águas? Como isso? Antes eu quero então trazer algum significado dessa voz de muitas águas. O que é ter voz como voz de muitas águas? Como eu já disse anteriormente, ele faz um paralelo isso entre um ruído, um estrondo. Está ligado ao barulho das águas. E não é necessariamente da quantidade de água em si que a Bíblia fala, mas sim do seu ruído. Como no caso, por exemplo, de uma queda d'água. Quanto maior for o volume da água, maior também será o barulho, o ruído. E eu creio que Deus fez esse paralelo, dizendo assim, com quedas d'água, cachoeiras, cataratas, ou qualquer outro nome que aponte para o ruído de águas. Como por exemplo as ondas bravias do mar. Quem já viu as ondas, o barulho do mar, quando o mar está muito agitado? Aquele barulho intenso. Ou até mesmo aqui no nosso contexto, chuvas e tempestades muito fortes. O barulho da tempestade. Porque a ideia aqui então, irmãos, como que essa voz de muitas águas, trazendo para a minha realidade, vai afetar a minha vida. A ideia aqui é que essa voz de muitas águas quer ressaltar a intensidade da voz divina na nossa vida, a intensidade da voz de Jesus no nosso coração. O barulho
e a intensidade que a voz dele tem em nós. Você já escutou a voz de Jesus? Talvez vocês já tenham ouvido falar das cataratas do Iguaçu. Ou quem já foi nas cataratas do Iguaçu? Quem já foi? Algum de vocês já foram nas cataratas do Iguaçu? Deixa as crianças lá fora, aleluia. É a sua? Aleluia. Nós podemos observar que quanto maior o volume de água, maior será o ruído que nós iremos escutar. Vocês já viram alguma reportagem das cataratas do Foz do Iguaçu? Alguém de vocês já foram? É um barulho muito alto. Mas é engraçado que em Foz do Iguaçu, você, mesmo com todo esse ruído, é possível você conversar com outra pessoa. Por quê? Porque o local onde ficam os turistas, o local onde você pode ficar nas cataratas, ele é uma distância considerável das cataratas. Então é possível você conversar. Mesmo você estando lá, é possível você escutar a voz um do outro. Ainda não se chega perto o suficiente para que a nossa voz seja encoberta naquele lugar. Agora, se eu te perguntar outra coisa, quem já foi numa cachoeira normal em qualquer lugar daqui, por aqui? Você já entrou debaixo dessa cachoeira? E quando você entrou debaixo dessa cachoeira, você conseguia escutar a sua voz ou a voz de alguém? Apenas o barulho das águas. Mas essa cachoeira é infinitamente menor que as cataratas de Foz do Iguaçu. E por que você então, próximo dessa cachoeira, próximo dessas águas, você só podia escutar o barulho da água? Porque o ruído de muitas águas é, em outras palavras, um ruído que encobre os outros ruídos também. Ou seja, é a voz do Senhor na nossa vida, é uma voz que encobre as outras vozes. E isso vai depender se eu estou perto ou longe dessa voz. Isso vai depender se eu estou perto ou longe dessas águas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E é aqui que a gente vê um princípio poderoso. Deus quer que a sua voz chegue com tamanha intensidade em nossas vidas, que nós cheguemos a um ponto de não ouvir mais nenhuma outra voz. Ele quer que a sua palavra prevaleça sobre toda e qualquer voz nesse mundo. Ao ponto que nós possamos dizer nas nossas vidas o que foi dito à igreja em Éfeso, quando foi escrito em Atos capítulo 19, versículo 20. Coloca para mim, Atos 19, 20. Olha o que diz o texto. Atos 19, 20. Diz assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O que aconteceu nessa cidade? O que aconteceu nessa cidade da Ásia? É isso que deve acontecer na minha e na sua vida. Não foi a cidade em si em que a palavra cresceu, mas na vida dos habitantes dela que essa palavra cresceu. Quando a Bíblia fala sobre o crescimento da palavra, fala de como ela cresce na vida das pessoas. E eu quero fazer um paralelo entre essa voz de muitas águas, como sendo a voz do Senhor, que é a sua palavra. À medida que damos espaço à palavra do Senhor, inclinando o nosso coração a ela, experimentamos uma intensidade maior de sua operação em nossas vidas. E note o que o texto diz. Não diz que a palavra apenas crescia, mas diz que ela prevalecia. E prevalecia sobre o quê? Sobre as outras vozes, sobre os outros ruídos. Isto é que é experimentar a voz do Senhor como a voz de muitas águas. Quando a voz dele na minha e na sua vida encobre qualquer tipo de outro ruído. Aleluia! É ouvi-la tão intensamente e fortemente que não ouvimos mais nenhuma outra voz. Mas por outro lado, há pessoas que experimentam justamente o contrário. Tem pessoas que é justamente o contrário. Outras vozes
é que vivem cobrindo a voz de Deus nas suas vidas. E o que diferencia um grupo de pessoas onde a voz do Senhor é soberana em suas vidas, de um outro grupo de pessoa onde as vozes que existem no mundo, outros tipos de vozes, prevalecem sobre a vida dela? Porque assim, a palavra de Deus não iria prevalecer na vida de um e na vida de outro não prevalecer sem motivo. O que determina essa diferença? Primeira coisa que eu quero falar com vocês: a distância influencia. Foi como eu disse agora há pouco, no exemplo das cataratas do Iguaçu e de uma pequena cachoeira. O que diferencia é a distância que nós permanecemos dessa água, a distância que nós permanecemos do Senhor, a distância que nós permanecemos da ação do Espírito Santo. É assim com a voz de Deus. Se nós nos aproximarmos de sua palavra, ela encobre as outras vozes. Mas se nós nos distanciarmos, podemos chegar a um ponto onde outros ruídos acabam mais altos que a palavra de Deus nas nossas vidas. Mas Deus quer que nós estejamos tão próximos da sua palavra, tão perto dele, tão próximos ao seu coração, que a palavra dele, que a voz dele tome o nosso ser por completo e abafe todas as outras vozes. E não é o quanto você conhece ou lê a Bíblia, porque muitos podem pensar assim: mas eu conheço muito a Bíblia, eu leio muito, eu estudo muito. Mas é o quanto você está perto da ação da palavra de Deus na sua vida. Não é conhecimento teórico, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. É a quantidade de água não afeta se a gente não estiver próximo dela. Vocês conseguem entender o que eu disse? Quanto de água tem nas cataratas do Iguaçu? Mesmo assim você consegue conversar. Quanto de água tem numa pequena cachoeira? Mesmo assim você não consegue ouvir a voz. Por quê? Porque quando você entra numa pequena cachoeira, você está submerso nas águas. Você está embaixo. Você está tão próximo daquele ruído, daquele barulho, que você não consegue escutar mais nada. E é assim nas nossas vidas. Quando nós estamos longe, apenas com conhecimento, sem deixar a ação do Espírito Santo penetrar nos nossos corações, não adianta ter o conhecimento bíblico. Não adianta estar 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, não adianta passar uma vida dentro da igreja. Se a palavra, através da ação do Senhor, não muda e não faz efeito na nossa vida, a gente está cheio de volume de água, mas estamos longe. Tem muitos de nós que conhecem muito bem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas se a gente for fazer um paralelo, dizer somos semelhantes às cataratas do Iguaçu. Muito volume de água, mas pouca intensidade da voz dessas águas no nosso coração. Nós temos que viver próximos da palavra do Senhor, próximos da ação do Espírito Santo através da palavra, para que ela seja suficiente para silenciar as outras vozes e mudar a nossa vida. É engraçado que por outro lado a gente possa às vezes ver que irmãos que às vezes têm 2, 3 anos de cristãos, e eles estão tão com o coração em chamas, tão fervorosos, crescendo espiritualmente. Por quê? Eles não têm o mesmo conhecimento que talvez nós tenhamos de anos e anos numa igreja, mas eles entraram deliberadamente debaixo da cachoeira de Deus, debaixo das fontes. Eles estão debaixo da voz de Deus, e a voz de muitas águas é tudo que eles conseguem ouvir, não dando atenção para outros ruídos, para outras vozes. Então, vou frisar novamente: a voz do Senhor será como voz de muitas águas, encobrindo as outras vozes e ruídos, somente quando nos colocarmos próximos a ela. Então a primeira coisa que eu disse, a distância influencia. Segunda coisa, o que é estar próximo? Tá, pastor, se eu estou distante, então como que eu chego próximo? Como que eu fico próximo dessa voz de muitas águas? E eu já peguei gancho no tópico que eu falei anteriormente.
não é apenas conhecer as Escrituras, mas deixar que o Senhor trabalhe na sua vida. Eu posso ser um profundo conhecedor e ensinar muitas coisas para vocês, mas se eu não estiver totalmente sensível à voz do Espírito Santo, eu posso acabar sendo vencido pela voz da dúvida. E eu não estou dizendo que nós não temos que estudar, pelo contrário, eu amo estudar. A palavra de Deus ela é maravilhosa, nós temos que estudar. Mas nós temos que mergulhar na palavra, no estudo, junto com o Espírito Santo, junto com a voz de Deus, fazendo aquilo gerar vida. Porque não é só conhecimento, tem que gerar vida em nós. Em 2 Timóteo 2,5, coloca para mim na tela, Gustavo. Paulo diz a Timóteo o seguinte: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aqui ele está incentivando Timóteo, que ele deve se dedicar ao máximo que ele puder. Então foi como eu disse, nós temos que dedicar a palavra? Sim, lógico que temos. Mas apenas isso não basta. E nem tampouco determina o nosso sucesso da nossa vida cristã. Precisamos conhecer, sim, e nos manter próximos da palavra, ser sensíveis à voz de Deus. Distanciar-se disso, ficar longe da voz do Senhor, da voz de muitas águas, não é deixar de saber, mas é ficar insensível ao que nós já experimentamos em Cristo, aquilo que conhecemos. Trata-se de perder a consciência espiritual daquela verdade e, consequentemente, impedir que o Espírito Santo prossiga trabalhando naquela área de nossas vidas. E o Senhor hoje nos chama. Eu não sei como que você está próximo a essa cachoeira de Deus. Eu não sei como que você está próximo da voz de muitas águas. Mas o Senhor nos chama nessa noite para nós nos aproximarmos novamente, para que a voz dele em nossas vidas encubra os outros ruídos e as outras vozes. Porque existem diferentes tipos de vozes. Sabemos que o nosso Deus é um Deus que fala, sim. Mas o apóstolo Paulo também deixou claro que podemos ouvir outros tipos de vozes. Ele disse o seguinte em 1 Coríntios 14:10. Há, por exemplo, muitas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. E o texto ali, eu procurei a tradução do original, não está falando apenas uma questão de idiomas, mas ele fala assim de vozes. Existem outras vozes no mundo, sons diferentes. E nós ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. Quer ver uma voz que nos atrapalha muito? A voz do diabo, a voz do inimigo. A voz do mundo. A voz da nossa carne. Nossos cruéis inimigos. E estes nos tentarão de todas as formas para abafar a voz de Deus em nossas vidas, para que nós não venhamos a dar ouvidos à voz de Deus. Mas preste atenção que eu vou te dizer agora. Mas por outro lado, preste atenção, se deixarmos a palavra de Deus se manifestar com voz de muitas águas, então as demais vozes é que serão encobertas, e a palavra do Senhor é que prevalecerá. Há muitos tipos de vozes no mundo, meu irmão. E às vezes nós nos sentimos pressionados a dar ouvidos a essas vozes, e elas estão em desacordo com a voz de Deus. E nós reconhecemos que muitas dessas vozes estão opostas à voz de Deus. Nós sabemos disso, sabemos que estamos errando. E ainda assim, de tal maneira ficamos presos e acabamos por seguir a direção dessa voz errada. E depois, quando a gente segue essas vozes, muitas vezes nós nos frustramos, nós nos condenamos e nós ficamos nos lamentando. Talvez até nós nos questionemos: por que demos ouvido a essa voz e não demos ouvido à palavra de Deus? Como é possível saber o que o Senhor diz e ainda fazer o contrário? Como é possível?
Eu saber o que a Bíblia diz, saber o que a palavra de Deus diz, e mesmo assim ainda fazer o contrário. E a razão é simples. É porque em algumas áreas da sua vida, ou em todas as áreas da minha, da sua vida, nós estamos distante da ação do Espírito Santo. Essa é a única grande verdade. É por isso que acontece. Como eu disse, não é o conhecimento bíblico, é o quanto você está perto. Não é vir à igreja, mas é você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, mudar a sua conduta, mudar os seus sentimentos, mudar o seu pensamento, uma metanoia, uma mudança de mente, uma renovação da mente. Então não é apenas você estar vendo a cachoeira, estar vendo a voz de muitas águas. Você tem que estar próximo. E eu vou te perguntar, que voz tem prevalecido na sua vida? Como eu disse, existem muitas vozes no mundo. Qual a voz que tem prevalecido na sua vida? Aqui eu vou citar apenas mais a fundo 2 vozes, mas tem outras que eu vou passar rapidamente. A primeira voz é a voz da tentação. E essa voz da tentação, ela questiona o caráter de Deus. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Preste atenção. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a voz da tentação, uma das características dessa voz é questionar o caráter de Deus. Deus disse algo ao meu e ao seu respeito, e muitas vezes nós damos ouvido a essa voz da tentação, questionando se foi Deus mesmo que disse, questionando se não é mentira de Deus, questionando se não é bem assim que está escrito na sua palavra. Nós temos que calar essa voz da tentação, porque ela questiona o caráter de Deus. A voz da tentação fala através dos nossos desejos. Se eu for continuar o texto lá em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Ela desejou. Era cobiça. O desejo. A voz da tentação fala através dos nossos desejos. Paulo ainda diz, quando ele faz sua carta a Éfeso, em Efésios 4:27, e não deem lugar ao diabo. Satanás tentou o Senhor Jesus, mas o Senhor não deu ouvidos à voz da tentação. Lá em Lucas 4:13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ainda em Hebreus 4:15, falando do nosso Senhor Jesus, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, preste atenção, como nós, passou por todo tipo de tentação, todo tipo, irmão, porém sem pecado. Ainda sobre a voz da tentação que está interligada aos nossos desejos e cobiça, olha o que Tiago diz, em Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15, esse eu vou pedir para a gente ler junto. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Tiago deixa claro que essa voz da tentação fala através dos nossos desejos. Tiago 1, do 13 ao 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tá, pastor, então você falou que
a voz da tentação passa pelos nossos desejos, questiona o caráter de Deus. E como vencer essa tentação? Vamos continuar em Gênesis. Olha o que diz em Gênesis capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Quando Deus fala com Caim, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo. Mas você, irmão, deve dominá-lo. Deus fala assim: como que eu venço a tentação? Se procederes bem, você verá a tentação. Você vencerá a tentação. Se procederes bem. Mas Deus diz: se todavia procederes mal, você sucumbirá à tentação. E outra coisa, ele diz: mas a ti cumpre dominá-lo. É nossa responsabilidade resistir e fugir da voz da tentação. Você quer ver alguém que fugiu da voz da tentação, irmão? Vocês lembram do José, do Egito? Tadinho do José. Tadinho é uma forma brincadeira, é um abençoado. Você lembra lá em Gênesis 39, do 7 ao 9, eu não vou ler o texto inteiro, mas você lembra que a mulher de Potifar, a Patifona, vocês lembram da Patifona, irmão? Ela veio e diz assim o texto, ó: depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e falou para José assim, ó: venha, deite-se comigo. E ela ficava todo dia: deite-se comigo. O que José fez, irmão? José fugiu e se afastou da voz do desejo da tentação, que queria encobrir a voz de Deus na vida dele. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: o diabo sempre volta. O infeliz é teimoso, irmão. Não dorme não tem preguiça. Ele sempre volta. E a mulher de Potifar insistia diariamente com José: José, vamos deitar, José. Ô José, ô Josézinho, não sei como ela chamava ele. E José ali, não. E quando a tentação persiste, irmão, o que eu faço? Olha lá, Gênesis 39, do 11 e 12. Um dia, ele, José, entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Aí a Patifona falou: é hoje. Ó. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. O que José fez? Para. José falou assim: não, vamos conversar. José falou assim: vamos resolver isso tomando café? Vamos conversar um pouco pelo WhatsApp, então a gente resolve essa questão. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. José, ó, apareceu a Patifona, irmão. Se aparecer a Gesa na sua vida, irmão, você foge. Você não dá nem tchau, irmão. Então, quando vinha a voz da tentação, nós temos que fugir. José saiu correndo, fugiu da tentação, se afastou dessa voz. Se seu confronto com a voz da tentação está difícil, então fuja. Se afaste o mais rápido que puder. Vamos para o Novo Testamento? Paulo escrevendo para o seu filho Timóteo, 2 Timóteo 2:22, ele falou assim: Timóteo, fuja dos desejos malignos da sua juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, eu sei que você é jovem aí, você é obreiro na igreja aí, foge, irmão, foge das paixões, foge dessa voz da tentação. Então, uma das vozes que tentam encobrir a voz de Deus na nossa vida é a voz da tentação. Eu vou falar de mais uma voz aqui, depois eu vou rapidamente passar pelas outras. Talvez a gente faça a parte 2 depois desse sermão. Tem várias vozes aqui. Outra voz, muito perigosa, a voz da maioria. Oh, irmão. Não tem aquele ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus? Não, irmão. Não é. A voz do povo não é a voz de Deus. Vou repetir para você entender. A voz do povo não é a voz de Deus. Vou te lembrar de um episódio.
Você lembra do povo falando com Pilatos a respeito de Jesus? Vou ler um texto para vocês. A voz do povo é a voz de Deus? João 19, do 12 ao 15. Daí em diante Pilatos procurou liberar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixarem esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, no lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse: eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, olha o que o povo gritou, a voz do povo: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Em Mateus 27, 24, o texto diz assim: quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava sim iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Irmão, a voz da maioria, vocês têm que fugir dessa voz. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Se todo mundo estiver fazendo e é errado, o que você está fazendo continua sendo certo. A voz da maioria é uma perdição na vida de muitos. Ai, mas porque fulano está fazendo. Eu lembro um negócio quando eu era pequeno. Você não é fulano. Você não é ciclano. Mas pai, pessoa foi lá jogar bola. Você não é pessoa. Você não é a maioria. Você não é a voz da maioria. Não deixe a voz da maioria. A voz da maioria do Covid, dos noticiários, encobrir a voz de Deus na sua vida, irmão. Nós vivemos por fé. Amém? E nós temos que confrontar essa voz da maioria. E não me interpretem de forma errônea. Eu estou dizendo a voz da maioria que vai contra a voz de Deus. Não estou dizendo que você não tem que escutar as pessoas. Senão fala assim: o pastor falou que eu não tenho que escutar ninguém. Não fala isso não, irmão. Oxi. Nós temos que tomar cuidado para a voz da maioria, que é contrária à voz de Deus, não encobrir a voz de Deus nas nossas vidas. Vocês lembram o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14? Eu vou lembrá-los. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então a voz da maioria não é a voz de Deus. Cuidado com essa voz. Eu vou passar rapidamente pelas outras vozes que muitas vezes querem confrontar a nossa vida e encobrir a voz de Deus. A voz da dúvida, a voz da ganância, a voz dos mexericos, a voz dos fofoqueiros, a voz das pessoas que causam intriga dentro da igreja, mas não nessa igreja, irmãos, em outra. Glória a Deus, aleluia. A voz, essas vozes que tentam encobrir a voz de Deus, as fofoquinhas, os mexericos. E olha que Deus diz que Ele abomina quem causa discórdia entre os irmãos. Deus diz que Ele abomina. Depois você vem falar comigo, eu te mostro o versículo. A voz do desânimo, irmão. A voz do preconceito. A voz do medo, a voz do comodismo. Que voz você está escutando? Que voz nós estamos escutando na nossa vida? Nós temos que entender que para cada uma dessas vozes, o princípio de vitória é sempre o mesmo: voltar à palavra de Deus. E não apenas ler, mas meditar e deixar que o Espírito da verdade opere no nosso íntimo, avivando a nossa consciência espiritual. Qual voz tem falado mais alto na sua vida? Qual voz, irmão? Que voz que tem falado na sua vida? Qual voz você anda escutando? Qual voz tem direcionado a sua vida, os seus sentimentos, os seus caminhos? É a voz de Jesus? É a voz de muitas águas? É a voz do Espírito Santo? Qual voz tem soprado diariamente nas suas emoções, tentando te deixar em depressão,
angustiado, desanimado, aflito, com medo, indeciso, qual voz? A voz da desobediência? Ou é a voz de muitas águas? Ou é a palavra de Deus? Qual voz você escutou? Vou falar só essa semana. Qual voz você escutou essa semana? Foi a voz de Deus? Ou foi a voz da murmuração? Ou foi a voz do desânimo? Qual voz você andou escutando essa semana? Foi a voz do Covid, irmão? Quando nós nos rendemos, nos prostramos ao senhorio de Jesus, até que nada mais importe em nossa vida, a voz dele faz um ruído tão alto, que todas essas vozes são silenciadas. Ei, fala com o Espírito Santo hoje. Silencie essas outras vozes na minha vida, para que eu escute apenas a sua voz. E apenas a voz de Deus ecoa em nossa vida. E quando apenas a voz de Deus ecoa em nossa vida, em nossa alma, o Espírito de Jesus prevalece na nossa alma, Ele nos direciona e transforma a nossa vida. Não há espaço para nenhuma outra voz, quando a voz de Deus inunda o nosso ser. Preste atenção nessa frase. Não há espaço para nenhuma outra voz, quando a voz de Deus inunda e preenche o nosso ser. Pessoal do louvor, pode vir. Que voz você tem escutado? Eu quero insistir com você. Faça uma autoanálise. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de você renovar a aliança com Cristo. Você anda escutando a voz de Cristo? Você anda escutando a voz do Espírito Santo? Como que eu vou renovar a aliança com o Senhor se eu nem converso com Ele, se eu nem tenho relacionamento, se eu nem tenho intimidade com Ele? Se eu estou longe de sua voz? Irmãos, deixe que nesse dia a voz de muitas águas, a voz onipotente do nosso Deus, venha na sua vida e silencie tudo o que quer te afastar de Deus, o que quer te destruir. Sentimentos da alma que não vêm de Deus, doenças da alma. Ei, o Senhor, como eu disse semana retrasada, Ele é a fonte de águas vivas. E por onde esse rio passa, tudo é curado, tudo é transformado. Por onde a água passa, por onde esse rio passa, a libertação. Nós temos que escutar apenas a voz de Deus. A voz de muitas águas. Quando você e eu entendermos isso, nada vai nos abater. Vamos passar por provações? Sim. Vamos passar por momentos difíceis? Sim. E iremos passar até o fim de nossas vidas. Mas nada disso vai nos abater, pois estaremos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, e a voz dele é suficiente e é a única voz que vai falar em nossa vida. Fale com o Senhor. Talvez você queira se arrepender nesse dia e falar: Senhor, eu tenho escutado tantas vozes, eu tenho escutado tanta coisa, eu tenho dado vazão, Senhor, à minha carnalidade, ou a voz do diabo, a voz da tentação, a voz da maioria, a voz do mundo. Isso tem abafado a sua voz na minha vida. Mas eu te peço socorro, eu te peço ajuda, e o Senhor vai te ajudar hoje, o Senhor vai te alcançar hoje. Peça a Ele que a sua voz, a voz de muitas águas, seja a única voz falando ao meu coração. Enquanto eles vão ministrar, fale com o Espírito Santo, fale com o seu Senhor, fale com o Senhor Jesus. Aleluia. Sinto que o céu
Aleluia. Essas muitas águas são essas vozes que tentam apagar, pode deixar apagado, que tentam apagar o amor de Deus nas nossas vidas, que tentam encobrir a voz de muitas águas. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade. Ei, você que está aqui, você que está me assistindo, permita-se ser moldado pelo Espírito Santo. Tenha uma atitude de rendição. Tenha uma atitude de entrega. Confesse com a sua boca, com os seus lábios, com o seu coração. Não rasgue as suas vestes, mas rasgue o seu coração. E a voz de muitas águas vai alcançá-lo. E essas outras muitas águas nunca poderão apagar o amor. Nunca deixarão espaço para você ficar escutando outras coisas. Eu quero orar por você que está aqui, você que está em casa. Pai, te agradeço, Senhor, pela ministração da Tua palavra. Espírito Santo, gera vida no coração deles. Que essa palavra, papai, seja vivificada. Gere vida, vida. Gere a Tua voz, a voz de muitas águas. A Tua voz, Senhor Jesus, a Tua voz, Espírito Santo. A Tua voz, meu Deus. Que nós possamos entender que nós temos que ter uma atitude de rendição, uma atitude de entrega, uma atitude de arrependimento, por dar vazão a essas outras vozes, por ficar escutando coisas que não deveríamos, duvidando do Seu caráter, Senhor. Quando duvidamos da Tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações. Nós nos arrependemos, Senhor. E nós pedimos que a Sua voz, o Seu amor seja o único na nossa vida. Que a Sua voz seja soberana nos nossos corações. Onde não há lugar para a tristeza, onde não há lugar para a angústia, onde não há lugar para a depressão, onde não há lugar para a dúvida, onde não há lugar para sentimentos vindos do inferno que tentam todos os dias destruir as nossas vidas. Espírito Santo, silencie essas vozes na mente dos meus irmãos, em nome de Jesus, e que apenas a Sua voz seja a que ecoe na alma de cada um. Essa é a minha oração, em Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As águas não